Foi nessa época, quando a senhora estava fazendo lá na Suíça e também lá na Alemanha, que a senhora teve esse primeiro contato com a medicina humanizada, e aqui no Brasil já existia isso? Olha, quando eu estava na faculdade, eu já ia nos ambulatórios, por exemplo, da Igreja São Judas Tadeu para tratar de pacientes. Aprendi com um geriatra muito bom como lidar com a família, com o paciente. Depois, durante a minha formação na faculdade ainda, eu ia aos ambulatórios e às enfermarias e conversava com os pacientes até bem tarde, com a família. E também já cuidava de amigos. Uma amiga que ficou muito doente com câncer, eu também ajudei a cuidar dela, né? Eu ia à noite, ainda no primeiro ano da faculdade, eu ia à noite cuidar dela, para que a mãe dela, que já era mais idosa, pudesse descansar. Então, assim, essa humanização da medicina sempre esteve presente. Mas quando eu estive morando na Suíça e na Alemanha, eu pude ver coisas diferentes, porque as pessoas conversavam sobre o diagnóstico, sobre a perspectiva de terem problemas. Eu vi uma paciente se despedindo para ir morrer em casa, lá na Floresta Negra, coisa muito rara. Nós nos sentávamos no final da tarde na estação de enfermagem e os médicos e os enfermeiros discutiam os casos dos pacientes com uma vela, com flores, com a arte que os pacientes tinham feito, a arte-terapia. E também a outra questão que eu acho que para mim foi muito importante é que a língua não foi um limite para o amor. Então, eu conseguia me comunicar com as pessoas através do olhar, através de gestos, e aquilo que você transparece, transborda. Então, foi muito nobre esse período da minha vida. Depois, quando eu morei na Suíça e fui trabalhar com plantas medicinais na natureza, nós pegávamos as plantas com a Fräulein Küfer, que foi uma senhora que eu ainda encontro sempre que eu vou à Suíça, as plantas in natura. Então, a minha relação com a natureza, com o nascer do sol, pôr do sol, com as montanhas, com a neve, sempre foi muito grande. Você, ser humano, é uma relação em todas as áreas. Sim, com a sim. arte, é com a música, é com a poesia, é com as estrelas, e tudo isso é maior do que a gente pode descrever, né? E numa relação humana com um paciente que está sofrendo, tudo isso conta. Sim, sim. E na área de oncologia, na área de quando a senhora começou a trabalhar mesmo na oncologia, foi quando a senhora voltou para o Brasil? Não, lá na Suíça e na Alemanha eu participei de alguns hospitais que tinham pacientes com câncer. A senhora já trabalhava. Meu treinamento no seminário da Lucas Clinic, que era um hospital de câncer de Arlesheim, era já uma maneira diferenciada de cuidar dos pacientes. Eu tocava piano para os pacientes. Olha que legal. E fazia o máximo possível para que eles se sentissem bem, né? Também, quando eu voltei, aí eu fui para a enfermaria do pronto-socorro, do Hospital das Clínicas, e eu fazia trabalho de pacientes terminais no próprio pronto-socorro, na despedida do paciente em coma. Eu já dava plantão numa UTI em Guarulhos, eu fazia a despedida da família. Então, essa minha preocupação com o ser humano e a transcendência. Eu nunca achei que a morte fosse um limite, eu achava que a morte era uma continuidade. Eu sempre trouxe esse conceito para o próprio paciente e para a família. Então, essa conexão minha é eterna. Eu fico depois conectada com os meus pacientes, faço orações, tento estar nos rituais. Assim como eu já tive uma conversa com Deus, eu peço que me permita que eu traga as pessoas o máximo possível para a vida. Então, eu estou sempre indo atrás das esperanças, da oportunidade, e aí é onde entra a ciência. Eu sempre busquei
o conhecimento além do possível. Eu não sei quantas vezes eu já estive em Nova York, quantas vezes eu estive em Houston, quantas vezes eu estive em Lyon, onde eu trabalhei até antes da pandemia, com países de baixa e média renda, sempre buscando mais e mais acesso. No Japão também já estive várias vezes, no GAN Center, em várias instituições, estive vendo Proton Beams, que é um tipo de aparelho que não tem radiação, que nós precisamos trazer para o Brasil, porque protege o cérebro bom da criança, sim. E ela consegue continuar se desenvolvendo. E eu percebi muito cedo que o conhecimento, ele é aquilo que o Francis Bacon diz, o conhecimento é poder, mas que seja o poder não para você se arvorar do conhecimento, mas que seja um poder para você transformar o mundo, para que você possa dar condições às pessoas de terem mais saúde, de viverem mais e melhor.